Galera, retomando aqui a progressão aritmética, nós vamos agora para a quarta propriedade, que é posteriores e anteriores. Beleza? Isso quer dizer o quê? Que os termos posteriores menos os anteriores são iguais ao que está à frente menos o outro. Por exemplo, se você tiver um termo A4 e subtrair de A3, você vai ter o A5 igual menos A4. Ó, posterior menos anterior é igual ao posterior menos o próprio anterior, tá vendo? Então, essa fórmula aqui, sempre nessas progressões, ele vai aparecer uma incógnita aqui dentro. Sempre. Invariavelmente vai ter uma letra para você determinar o valor dela. E aí é o caso dos posteriores e anteriores. Ou seja, quem está à frente menos quem está atrás é igual a quem está mais à frente menos quem está imediatamente atrás. É uma forma prática demais. Então, neste caso aqui, ele pede para determinar o valor dessa incógnita. Como eu falei, as sequências terão sempre uma letra no meio, ou X, ou Y, ou W, ou Z, qualquer coisa assim. Então, olhe bem, quem é posterior a esse termo é esse termo aqui. Esse termo é posterior a esse, assim como esse termo é posterior a esse. Então, eu vou dizer que x mais 3, na solução aqui, menos o que está anterior a ele, só que aqui tem dois termos, tá vendo? Tivesse um termo sozinho, eu botar logo 3x ali. Mas se eu botar sem o parênteses, eu vou diminuir de um e ainda vai ficar o outro. Então eu vou dizer que isso aqui é menos os dois termos, dentro do parênteses, ó. 3x menos 1. Isso é igual a quem? Ó, posterior menos anterior é igual ao posterior menos o outro anterior. Então, x mais 9 aqui é menos parênteses, porque tem dois termos também, ó. X mais 3. Aí eu tenho, ó, posterior menos anterior é igual ao posterior menos o anterior a ele. Tranquilo? Aqui é jogo de sinais para eliminar o parêntese, porque olhe bem, se você não usasse o parêntese aqui, olha o que é que vai acontecer. Você ia subtrair isso apenas desse e não daquele. Aí erra. Eu tenho que fazer subtração dos dois. Então eu digo que x mais 3, menos com mais daqui dá menos 3x, e menos com menos daqui dá mais 1. É igual a quem? X mais 9, menos com mais dá menos x, e menos com mais dá menos 3. Eliminei os parênteses. Observe que aqui o x está eliminando. Não que vai ser sempre assim, mas aqui no caso eu posso pegar o x menos x para evitar o problema. E pego o x menos 3x aqui, ó, dá menos 2x, que é igual a quem? 9 menos 3, 6. E vou passar para lá negativo isso, ó, 3 e 1, 4. Menos 4. Aí eu tenho a equação do primeiro grau dizendo que x é igual a quem? 2 sobre menos 2. Esse sinal do coeficiente não troca. Na divisão ele permanece. Então x é igual a quem? Mais com menos dá menos 1. Eu achei o valor de x. Claro que se eu quiser formar essa PA, só é pegar o x, tirar o valor, botar isso aqui, ó, e vou armar a sequência. Mas os posteriores e anteriores, é isso que você está vendo. É sempre o da frente menos quem está atrás, o da frente menos quem está atrás. Tranquilo? Show de bola. Um exemplo é suficiente para você entender a regra. Agora, nas atividades, vocês farão, que eu vou passar essa semana, aí vocês farão muitos e vão treinando, que aí é tranquilo. Vamos para a quinta propriedade, são 7. Quinta propriedade diz que é fórmula do termo geral. Fórmula do termo geral. Ela tem uma aparência muito grande com artifício primeira, mas nesta fórmula nem sempre eu posso usar como artifício, porque vou explicar por quê. A fórmula é essa, ó. A n é igual, é uma fórmula grande, a 1 mais n
menos 1 multiplicado pela razão. Aí é a fórmula do termo geral. Agora, quem é a N, professor? O último termo da PA. Quem é a 1, o primeiro? Quem é N? A quantidade de termos que tem essa PA. Esse N aqui, ó, é a quantidade de termos que tem essa PA ou a posição que está esse último. É o N. Menos 1 é a fórmula e a razão é aquela que subtrai o da frente porque está atrás. Então, por que, por exemplo, eu poderia perguntar assim, ó, qual é o 80º termo da PA em que A1 é 2 e a A1 é 2 e a razão é 4. Ora, esse termo é A1. 80 menos A1, você poderia fazer isso, não podia no artifício? 80 menos A1 dá 79 vezes a razão. Aí ia achar o termo 80. Mas, e quando ele perguntar a quantidade de termo, como é que você vai usar o artifício? Não pode. Não pode. Aí, como não pode a letra você encontrar pelo artifício, você tem que usar a forma de termo geral, que é o caso dessa aqui. Vamos lá. Ó, a N é o último termo. Eu não sei quem é. Está perguntando o 80. É igual a quem? O primeiro termo que eu dei ali, ó, 2. Mais N, quantidade de termos. Eu estou dizendo que é 80. Que eu estou procurando, então aqui é 80. Menos 1. E a razão? Ele deu a razão 4. Eu jogo aqui fora. Aí eu vou pela forma de termo geral para achar esse valor. Dizendo que o termo 80 é igual a 2, mais com mais dá mais, 4 vezes 80, 320, menos 4 vezes 1 dá 4. Claro que se você juntar aqui 80 menos 1, dá 79, você vai multiplicar por 4, vai dar o mesmo resultado de aqui. Mas eu não aconselho, porque quando vier esse N, como é que você vai fazer N menos 1? Não pode. Então se acostume a fazer, ó, distributiva, porque aí você tanto faz estar a letra como não está, dá no mesmo. Então, quem é o termo A80? 320 com 2, 322. Menos 4, 318. Aí é o último termo dessa PA, que pelo artifício eu encontraria. Mas é bom que você use sempre a forma de termo geral em algumas situações, porque às vezes o N não vem, como eu falei. Ele vai procurar, como eu vou botar um problema aqui agora. Qual a quantidade de termos? Quer ver, ó? Digamos que ele diga assim, aqui já é outro problema, usando a mesma fórmula. Ele fala assim, ó, numa PA, o termo, vamos dizer aqui, 256, é o último termo da PA, 256. E que o A1 é 2, digamos. E a razão é 2 também. Ele pergunta qual a quantidade de termos que tem essa PA. Que o A1 é 2, que o último é 256 e a razão é 2. Ele está perguntando qual é o último termo, qual é a quantidade de termo. É o N. Quantidade é N, não é o AN. O AN é esse, ó. Então aqui, nesse problema, eu vou pegar esse AN aqui, que é o último termo, e vou jogar 256. Na fórmula, ó. Presta atenção, não é A256. 256 não é posição, é termo. E esse termo é o último. Eu botei. Quem é A1 no problema está dizendo que é 2. Mas quem é esse N? A quantidade que eu não estou sabendo qual é. Eu vou procurar. Menos 1 e multiplicado por essa razão que é 2. Tá vendo aí por que não pode fazer N menos 1 juntando como aqui, que eu falei, ó? Você fica, o costume do cachimbo, botar a boca torta. De repente você faz N menos 1, dá menos N. Aí agora, acabou com tudo. Eu tenho que fazer distributiva, como eu falei lá, ó. Eu vou dizer que 256 é igual a 2. Mais com mais dá mais 2N. E mais com menos dá menos 2. Olha aí a distributiva aqui, ó. 2 vezes N, 2N, 2 vezes 1, menos 2. Jogando a letra para lá na equação do primeiro grau, negativa, não pode esquecer de trocar o sinal. 2 menos 2 zerou.
Passo para cá negativo também, menos 256. Jogo de sinal na divisão, eu digo que n é igual a 256 dividido por 2. Logicamente, essa PA tem 128 termos. Tem 128 termos, não é o número 128 que vai entrar aqui não, da PA. É a quantidade de termos que ela possui, 128 termos, beleza? Então, essa fórmula do termo geral aqui, ela tanto encontra o termo último, como encontra o primeiro, como encontra a quantidade, como pode encontrar a razão, se ele pedir. Já está dizendo, fórmula do termo geral. Qualquer termo que faltar desse, eu encontro. Menos esse menos 1, que já é definido na fórmula. Mas o R, o N, o A1, o AN, nela eu encontro, é só procurar. Na mesma fórmula. Beleza? Então aqui é a fórmula do termo geral, que é a quinta propriedade. Vamos para a sexta propriedade da PA. A sexta propriedade da PA, sexta propriedade, é a fórmula que diz, ó, inserir ou interpolar. Interpolar e inserir tem o mesmo sentido. Meios aritméticos. Meios aritméticos. Essa é a sexta propriedade. Inserir ou interpolar meios é colocar meios aritméticos. Não vão pensar que meios é a fração. Não. Meios é isso aqui, ó. Você vai ter um termo, por exemplo, A1 aqui, e vai ter uma série deles aqui no meio que não tem. E vai ter o último lá, vamos supor que seja o A20. Aí. Ou seja, inserir ou interpolar significa colocar entre dois termos equidistantes os valores que estão faltando. Aqui não há possibilidade de você encontrar razão. Vamos supor que isso aqui seja o valor 100 aqui, ó. Vamos supor. E que esse A1 seja 3 ou 2. Vamos botar assim, 2. Ora, como é que eu vou encontrar a razão de uma PA se eu não tenho ninguém para subtrair? Porque a razão encontra como? O da frente menos quem está atrás, mas não tem, eu não acho a razão. Como é que eu tenho um da frente para diminuir desse? Está faltando o quê? A razão. E a fórmula dessa inserir ou interpolar é exatamente para encontrar a razão da PA. Depois que eu encontrar, o resto aqui vem em consequência. Beleza? Então, inserir ou interpolar é jogar meios entre dois termos equidistantes. Tranquilo? Então, vamos lá para aqui para um exemplo. Ó. E a fórmula é essa aqui. Deixa eu botar a fórmula. A N. O que é a N? O mesmo da geral. É o último termo. A1, que é o primeiro, mais X vezes a razão. Qual é a diferença que tem isso aqui para as outras propriedades que vocês viram aí atrás? É porque apareceu uma incógnita aqui no meio, ó, que ninguém sabe o que é. Só que você encontra utilizando o seguinte critério, ó. Essa razão você vai procurar na fórmula, porque tem termos equidistantes, vou achar a razão. O A1 vem e o último também vem, um aqui e outro cá. Vai ficar faltando a razão. E esse X é o seguinte, ó, a posição, cuidado que não é termo, não é o valor do termo, é a posição que ele está. A posição do último termo, anote aí, ó, não é o valor do último termo que ele vem, é a posição que ele está localizado. Menos, ou seja, você vai subtrair essa posição aqui da primeira posição. Ó, a posição do último termo menos a posição do primeiro. Posição do primeiro termo. Ó, a posição do último menos a posição do primeiro é o valor desse X, aqui na fórmula. Agora, isso não necessariamente menos a posição do primeiro vai ser o A1. Não, ele pode estar começando a PA com o A8, não interessa. O certo é que eu vou ver a posição do primeiro para pegar a posição do último e subtrair, beleza? Vamos ver um exemplo prático aqui, ó. Repare.
A fórmula está aqui, AN mais A1XR. Olha aqui, ó. Ele diz assim, por exemplo, insira 8 meios aritméticos, vou abreviar, aritméticos, entre 2 e 20. Ele quer 8 meios entre esses dois extremos aqui, ó, 2 e 20. Ora, na fórmula, o que você deve fazer? Se ele não está dizendo que a posição desse primeiro aqui é o A1, é porque ele é o A1 mesmo. Senão ele diria, o termo A4 é igual a 2. Aí ia ser A4 aqui no início. E não o A4 aqui, ó. E não o A1. Mas ele começando com o 2, ele está dizendo que é o primeiro, que ele não determinou, então o primeiro termo é o 2. Você faz isso que fica prático para você resolver, ó. A1 é o 2. Não que seja obrigado, mas eu estou dizendo para você entender, ó. Quantos meios eu vou colocar? Ele está dizendo que são 8 meios aritméticos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 meios aritméticos jogar aqui dentro desse extremo que é a 1 e do último termo que é o 20. Aí, ó, entre 2 e 20 eu vou jogar 8 meios aí dentro, certo? Aí você diria, esse x, professor, é a subtração da posição daquele menos a posição desse. Não é para você pegar 20 menos 2, isso não é posição. Aí é termo. Agora, A1, quantos termos você vai jogar aí dentro? 8. Quantos termos você tem? 2. 8 termos que eu jogo com 2 equidistante faz 10. Então a posição daquele termo é décima. Para não precisar de você fazer assim, ó, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10. Não há necessidade. Imagina se fosse 30, sair contando de um por um igual a galinha catando milho. Não existe. Eu faço aqui, ó, tenho 2 termos e tenho 8 para colocar. A posição dele é a décima. Se, por exemplo, eu fosse botar 11 termos aqui dentro, com mais 2 que eu tenho, 13. A posição do último era 13, para não sair contando de um em um. Então, olhe bem, eu já tenho as informações do problema. É como aquele caso do poste que o Enem botou. Botou um poste aqui, botou um poste a 200 km. Quantos postes cabem entre um e outro? É esse caso. O primeiro poste está aqui a 2 km, o outro está a 20 km. Quantos postes vai colocar aqui dentro? 8 postes de quantos em quantos metros? E assim por diante. Então o que é que eu vou fazer? Na fórmula N aqui, ó, que é o último termo, eu vou jogar quem? O 20. Vou resolver aqui em cima. Fica fácil de você enxergar aí melhor. Ó, 20 é o último termo da PA que está aqui, ó. É igual a quem? A 1, que é 2. Mais, aí vem o caso do x. Quem é esse x que eu falei? A posição não é o valor. A posição décima menos a posição 1. 10 menos 1, 9. O x aqui é 9 por causa da posição 10 menos 1, vezes a razão que nós não sabemos quem é. Beleza? Aqui estamos procurando a razão. Por quê? Não temos como subtrair para achar, não temos como subtrair para achar. Vamos achar a razão. Então, é a equação do primeiro grau, menos 9R. Tem pessoas que têm uma agonia danada, não é que não sabe não, é porque é avexado demais. E avexado não presta nem para ser doido. Tá positivo, traz positivo para cá. Aí vai para onde? O que é que diz a equação do primeiro grau? Quando eu mexo um termo do segundo membro para o primeiro ou do primeiro para o segundo, eu tenho que trocar o sinal. Aí ele é positivo, eu joguei negativo. Igual a quem? Termo independente está no local certo, mas esse está errado, ó. Eu vou passar para lá e trocar o sinal dele também. Troca do sinal do 9, troca do sinal do 20. Obrigado. Termo independente, troquei. Letras incógnitas, troquei. Eu digo que R é igual 2 menos 20 dá menos 18, dividido por menos 9. Menos com menos na divisão, ó, a razão é 2. Agora com a razão eu encontro tudo.
Como é que você faz para colocar esses meios aí? 2 somado com a razão, 4. Somado com a razão, 6. Somado com a razão, 8. Somado com a razão, 10. 12, 14, 16, 18. Aí como dá certinho, ó, 20. Certo? Então o que foi colocado aí? Quantos postes colocou? 8. Porque ele está dizendo que era 8 mesmo. Qual é a medida de cada poste de um para o outro? 2 metros. 4, 6, 8, 10, 10 e pronto. Qual foi a localização do 6º poste? A quantos metros? Você vai fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 12 metros. Botou 1. Então depende da pergunta do problema. Mas eu já estou com tudo pronto aí, ó. Quantos postes botei? Já está dizendo 8. Qual é a quilometragem que ficou o poste 6º? A 12 quilômetros. E assim vai. Qual é o 9º termo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É o 18, que está a 18 quilômetros. E assim vai. O que acontece é não errar a substituição da fórmula. O último termo que está lá, o primeiro que está aqui e o x, que é a subtração desta posição menos essa posição. Cuidado que se você pegar 20 menos 2 e botar 18 aqui, você errou a questão. Você achar a razão 1. Quer ver? Ó? 18 vezes R, passa para cá, 18 por 18 dá 1. De 1 em 1 metro. Vai e bota aqui 3, 4, 5 para ver se dá 20. Tá entendendo? Então tenha cuidado com esse processo da subtração da posição menos a posição. Fora disso, não tem como você errar. Porque as contas vocês são fera. Não é mesmo? Então lá foi a 6ª propriedade. E agora, para encerrar, vem a 7ª e última. De progressões, nada mais além do que o que está sendo falado aqui, viu? O resto é invenção do defunto. 7ª propriedade e última. Ela fala que é isso, ó. Soma dos termos de uma PA. Dos termos de uma PA. Aí não é soma de termos com artifício, que foi a segunda. Não está falando em artifício. Ele está dizendo que é somar os termos todinho. Esse com esse, com esse, com esse, com esse e tal. Todos os termos que tiver uma PA. Agora, a fórmula da soma dos termos é essa. SN. Olha, gente, quem define os problemas de matemática sabe o que é? As fórmulas. Não são valores. Valores pode vir 10, pode vir 1 milhão, pode vir 300 bilhões. Não importa. Eu quero saber que fórmula eu uso para achar a soma dos termos. Eu sabendo a fórmula, o valor não me interessa. Olha aqui, ó. Ele diz que é o primeiro termo somado com o último termo, multiplicado pela quantidade de termos, que é n, e dividido por 2. Essa é a fórmula da soma dos termos de uma PA. Preste atenção. Nunca, em hipótese alguma, vocês poderão fazer essa fórmula direta. Lembra que no início da aula eu falei assim, ó, às vezes você num problema tem que usar 2 fórmulas ao mesmo tempo, e não só uma. É o caso dessa. A fórmula de somar termos jamais pode se fazer direto. Por quê? Com certeza, ou vai faltar o último termo dessa PA, ou vai faltar a posição, ou vai faltar o A1. Um deles. E aí como é que eu procuro soma e uma dessas incógnitas ao mesmo tempo? Não pode. Não é sistema de equação para achar 2 coisas. Eu tenho que fazer a equação do primeiro grau. Logicamente, quando eu for resolver a soma de qualquer PA, eu tenho que agregar a ela a fórmula do termo geral. Essa eu sou obrigado a usar, porque senão eu não resolvo. Que é aquela da 5ª propriedade, ó. A1 mais n menos 1 multiplicado pela razão. Olha aqui a fórmula do termo geral que foi dada na 5ª propriedade. Eu tenho que usar essa para resolver essa. Senão eu não consigo. Quer ver? Vamos supor que eu diga assim, ó. Qual é a soma dos 100 primeiros termos da PA, primeiros termos, aí um problemazinho, ó, da PA 3, 9, 15 reticências.
São 100 termos, eu só tenho 3 ali, ó, as reticências lá, tem uma cacetada até chegar no centésimo. Como é que eu vou adivinhar os termos que tem aqui para me somar, pelo amor de Deus? E até porque sempre eu saí 3 e 9, 12, com 15, 27. Tá doida? Não existe. Eu tenho que usar ali na soma dos termos essa fórmula. Agora, veja se eu fosse direto nela, o que é que ia ocorrer? Que eu falei, não pode ir direto nela, tem que usar geral. Eu vou pegar e colocar ela aqui como se você quisesse a soma do 100, ó. O N, quantidade, S 100. É o que? A1, eu vou lá e substituo. 3, mais a N, o último. Cadê ele? Cadê ele? Você ia ficar assim, ó. Saci pererê, faltando perna. O N, quantidade, 100. Aí eu tenho. Esse N da forma eu tenho. Dividido por 2. Acho que eu quero ver soma e último ao mesmo tempo? Não pode. Não existe. Não é sistema de equação. Porque só se resolve duas incógnitas ao mesmo tempo quando vai um sistema, como nós fizemos nesse tanto, naquela propriedade passada, né? Da segunda, do soma do artifício. Mas aqui não, ó. Eu tenho que vir nessa fórmula geral, por isso que eu estou dizendo que elas são conjugadas. Na soma dos termos, elas são juntas. Para mim achar esse termo, ó. Depois que eu encontrar ele, aí agora eu jogo lá onde está faltando e vou achar. Quer ver? Quem é este AN que vai entrar aqui na fórmula? É o A100, que é o centésimo. Do primeiro da forma geral, que é 3, mais quantidade de termos 100, menos 1, e a razão que é 9 menos 3, 6, ou 15 menos 9 dá no mesmo. Forma em termo geral, a razão aqui, ó. O N é a quantidade, A1 é o primeiro, e 100 é o que eu estou procurando. Então o centésimo termo desta PA vai ser 3 mais 6 vezes 100, 600, menos 6 vezes 1, 6. Eu digo que o centésimo termo desta PA é 603 menos 6, dá 597. Certo? Esse é o último termo. Aí sim, veja bem. Eu agora jogo ali no AN o último termo que eu achei, ó. Aqui eu vou jogar 597. E, consequentemente, vou encontrar a soma deles, ó. 597 com 3 dá 600. Dividido por 2 dá 300. E 300 vezes 100 dá 300. Sabe que não se multiplica, né? Só acrescenta 0, ó. 30 mil. Dá 30 mil a soma desses termos, de um por um somando vai dar 30 mil a soma. Beleza? Aí é que eu posso fazer, pegando a geral primeiro e jogando depois na soma. Assim como faltou esse último, ele poderia te dar o valor do último, mas não dizer a quantidade. Aí eu tinha que vir aqui para achar a quantidade e depois jogar na forma da soma. Beleza? O que é que ele poderia te fazer também? Te dar o valor de AN e do N, não te dá o A1. Eu vinha aqui, achava na geral e jogava lá na fórmula. Beleza? Então pronto, isso aí é que é soma. Vou apagar. Agora, pessoal, tenha muito cuidado com certos problemas de soma, que na maioria das vezes que eu tenho visto no Enem ou em outras provas de vestibular, ele te faz o seguinte, ele te dá uma equação, ele não te dá o termo assim armadinho, a PA é tal, não. Ele vai te dar uma equação de soma, que você vai perceber que é soma porque vem dizendo, né? Por exemplo, assim, ó, ele diz a soma, qual é o valor, vamos supor que ele diga assim, ó, qual é o valor de x na equação, vou abreviar aqui, na equação, aí vem a equação aqui, ó, 1 mais 7 mais reticências mais x, que é igual a 280. Aí ele não te deu 3, 9, que
Não deu, tu não sabe nem como é essa PA. Ele só está dizendo o quê? Determinar o valor desse X, em que 1 mais 7 mais o que tem aqui dentro, uma cacetada, mais X é igual a 280. Beleza? Deixa eu me certificar se é 280 mesmo. Mas é mesmo. Então o que que acontece? Aqui eu tenho que usar a fórmula da soma, sem dúvida nenhuma eu vou ter. É soma, olha aqui onde está a soma, é preciso dizer qual a soma dos termos? Não, já está somando. Eu vou ter que usar essa fórmula, sem dúvida, A1 mais AN vezes N dividido por 2, porque é soma, ó, soma, soma, soma. Mas eu, para mim resolver aqui, o que foi que eu disse? Eu tenho que usar a fórmula do termo geral. Primeiro, presta atenção, o trabalho que dá um diacho desse, se você não tiver ligado, você vai perder tempo mesmo. Ó, esse AN é igual a 1 mais N menos 1 multiplicado pela razão. Vamos achar o que está faltando aqui. Tem A1, tem o último, mas não tem o N. Aí eu vou pegar e fazer assim, ó. Quem é a N nesta forma, nessa equação? O último termo. Onde ele está ali, ó? X. Eu boto aqui no lugar do AN, X. É igual a quem? A1, 1. Mais, dentro do parênteses, N. Não sei a quantidade, ó como está aqui as reticências. Ó, deixa eu acender aqui. Eu sei o primeiro, o segundo, o último, mas não sei a porrada que está aqui no meio. Então está faltando a quantidade, eu boto o N. Menos 1, e a razão que é 7 menos 1, 6. Aí sim, aí você poderia dizer assim, por curiosamente dizer, ó, duas incógnitas, professor, para encontrar também. Não importa. Eu estou procurando quem? O N. Eu estou procurando quem? O N. Então é ele que vai ter que ficar aqui, ó. Ele vai ser igual a alguma coisa. Vamos ver o que é. X é igual a 1. Mais com mais dá mais 6N. E mais com menos dá menos 6. Aí. Vou passar ele para cá, porque eu estou procurando é N, não é X. O X é no final, que ele está pedindo aqui, ó. Qual é o valor de X? Lá no final. Porque no início eu quero saber o N para jogar aqui na fórmula, ó. Aqui, ó. Depois é que eu vou achar o X. Aqui eu vou achar o X. Repare. Então eu vou jogar para cá o N, que é menos 6N, é igual a quem? Menos X para o outro lado, troquei o sinal, e 1 menos 6 dá menos 5. Vou trocar o sinal de tudo aqui, ó. Trocar aqui, trocar aqui, trocar aqui. Não altera a equação. Se você quiser resolver com negativo, quem gosta de negativo, bote. Mas não deve. Eu vou dizer que esse N que eu procuro, positivo mais positivo, troquei. Positivo, troquei. Cuidado que alguém diz, mas o senhor não disse que o coeficiente sempre vai negativo, mas eu não troquei tudo, professor. Se eu troquei tudo, ele tem que ir do jeito que está trocado. Então o N vale exatamente isso aqui, ó. É um valor irreal? É. Mas eu vou achar na hora da soma, porque o N eu já tenho aqui, ó, que é esse valor. Agora eu vou substituir na fórmula. Olha ela aqui, ó. S, N. Eu te pergunto, isso aqui não é soma? Eu não vou nem botar o S, para não precisar repetir. A soma dessa equação é quanto? 280. Aqui, tudo somado dá igual a 280. Então, no lugar da soma, eu já sei o que é, ó. Eu já sei que esta soma é a soma da equação, que dá 280, eu não vou procurar. É igual a quem? Abrir o parênteses da fórmula. A1, olha ele aqui, 1, mais, quem é o AN, o último termo, X, dividido por 2, que é da fórmula aqui, ó. Quem é o N? Olha o N aqui, pessoa, x mais 5 sobre 6, ó. X mais 5 sobre 6. Aí, substitui tudo na fórmula. Soma, soma. A1,
a nx que está aqui, nx mais 5 sobre 6, e dividido por 2 é da própria forma da soma. Olha aqui, ó, normalmente você faça isso que não vai te dar atrapalhada. Primeiro, a distributiva aqui de cima, ó, que é vezes, tá vendo? Eu faço logo que o x vai ficar no início, depois eu faço a multiplicação assim, ó. Olha o que é que eu vou fazer. O de baixo com os de cima, o de cima com os de baixo. Então eu faço 1 vezes x dá x. 1 vezes 5 dá 5. X vezes x dá x ao quadrado. E x vezes 5 dá 5x. Isto aqui é o produto disso vezes isso, disso vezes isso, disso vezes isso, disso vezes isso. Aqui. É igual a quem? 6 vezes 2, 12 vezes 280, ó. 6 vezes 2 vezes 280. 12 vezes 280. 3.360, aliás. Isso aqui é igual a 3.360. O produto disso vezes isso, vezes isso. Vou organizar esta equação, ó. X ao quadrado, 1x mais 5x dá 6x. Mais 5. Observe que vai dar a equação de segundo grau, usar a Bhaskara. Vou pegar aqui e trocar o sinal para cá, ó. Menos 3.360, que é igual a zero. Toda a equação de segundo grau é igualada a zero. Toda. Então, olhe bem. Eu digo que x ao quadrado mais 6x, 5 menos 3.360, dá menos 3.355, que é igual a zero. Beleza? Ó, termo A da equação 1, termo B desta equação 6, termo C da mesma equação menos 3.355. Beleza? Vamos para a Bhaskara agora. Quem é Bhaskara? Mais conhecida do que farinha. Menos B, mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. Tranquilo? Vamos substituir menos B. Tá aqui, ó. Depois que eu tirar os coeficientes da equação, não precisa nem olhar para ela. Eu vou direto por aqui, ó. Menos B, 6, mais ou menos B ao quadrado, 6 ao quadrado. Tá lá, ó. Menos 4 vezes A, que é 1, e vezes C, que é menos 3.355. Dividido por 2A, que é 1, a fórmula. Menos 6, continuando, daqui a pouco eu apago para cá que não vai dar, ó. Mais ou menos, é um sofrimento. 6 vezes 6, 36. Olha o jogo de sinal, pessoal. Menos com menos. Se você não fizer esse jogo de sinal, sabe o que é que ocorre? Vai dar negativo. E raiz quadrada de número negativo nos números reais não existe. Aí você ia ter que usar números complexos. Tá lembrado? Ou vão dar esse ano ainda para reforçar mais? É aquele que tem a unidade imaginária aí ao quadrado. É o único conjunto da matemática que resolve raiz quadrada de número negativo. Mas aí não, ó. Menos com menos dá mais. Mais aqui, ó. 4 vezes 5, 20. Bota lá para frente. 4 vezes 5, 22, 22, vai 2. 4 vezes 3, 12, 2, 14, vai 1. 4 vezes 3, 12 e 1, 13. 13.420 dividido por 2. Já passei, agora eu vou apagar aqui. Vou apagar mesmo, porque senão não termino. Olha. Vou transcrever para cá, ó. Menos 6, mais ou menos a raiz. 13.420 com 36 dá 13.456 dividido por 2.
Beleza? Aí agora vem aquele processinho que nego faz. Resolve um pepino deste tamanho a equação. E lá vai se desgastando. Quando chega aqui, ó, não sei extrair raiz não. Grande coisa tu fez. Tu fez tudo e não fez nada. Tu vai parar aqui, pelo amor de Deus? Não. O que que acontece? Eu tenho que saber extrair raiz de 5 números, de 6, de 10, de 20. Porque normalmente pode ocorrer, né? Não é vai cair raiz de 36, raiz de 49, essas besteiras, não vai nada. Eles botam logo um pepino que é para enganchar na garganta do cara. Logicamente, você tem que saber extrair raiz de 5 números. Já mandei até vocês treinarem, já ensinei, inclusive. Mas vocês, é um negócio sério. Mas deixa quieto. Vamos lá. Eu vou extrair essa raiz aqui, ó, rapidinho. Se alguém não entender, vai dizer, ó, professor, outro dia o senhor explica de novo. Tá bom, ó. 13.456. É trabalhoso? É. Mas ele diz assim, ó, separe 2 números da direita para a esquerda. Ponta aqui, ponta aqui. Encontre uma raiz que dê igual ou menor do que essa. É o próprio 1. 1 ao quadrado dá 1. Eu venho e subtraio. 1 menos 1 dá 0. Eu desço a casa seguinte, 34. Eu separo o número da direita para a esquerda. Aqui é de 2 em 2, mas aqui no resto é de 1 em 1. Dobro aquela raiz, 1 vezes 2. Dobrar é dobrar, não é triplicar. Divido o número separado pelo dobro da raiz. 3 por 2 dá 1. Entra junto, entra multiplicando e sobe para a raiz. Olha, forma um triângulo aqui, ó. 3 dividido por 2 dá 1. 1 entra junto, passa a ser 21. Multiplica por ele e sobe para lá, ó. 3 vezes. Aqui dá 21. 1 vezes 21. Vem aqui e diminui. É o mesmo processo, ó. 4 menos 1, 3. 3 menos 2, 1. Desço a casa seguinte, 56. Separo 1 da direita para a esquerda. Tá vendo que é igual a japonês? Tudo do mesmo jeito que eu faço em cima, eu faço embaixo. Ficou o que aqui? 135. Dobro aquela raiz, ó. 2 vezes, assim como eu dobrei o primeiro, vou dobrar o segundo. 2 vezes 11 dá 22. Esse 22 eu vou pegar 135, que está separado, como eu peguei o 3 aqui, e dividir por 22. Dá 6, porque 6 vezes 22 dá 120 e pouco, né? 7 dá 140. E esse 6 entra junto, entra multiplicando e sobe para a raiz. Tá vendo que é tudo igual? 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 2, 12, 3, 15, vai 1. 6 vezes 2, 12, 1, 13. Quando eu diminuo, o que é que dá, ó? 0. Raiz exata, 116. Aê! Matou a pau! Então eu faço menos 6, mais ou menos 116 dessa raiz, ó, dividido por 2. Aí eu digo o quê? O que é que eu estou procurando? O N. N é igual menos 6 e mais 116 dá 110, dividido por 2 dá 55. Beleza? Então eu achei o N 55. Por que eu não vou achar negativo? Quem já viu quantidade de termo negativa, deu menos 100 termos, não existe. Mas aqui vai dar negativo, assim, o linha. Aqui é linha, aqui é 2 linhas, 2 raízes quadradas. Menos 6 e menos 116 dá menos 122, por 2 dá menos 61. Ora, negativo em questão de posição não convém. Então eu não vou pegar esse valor, eu vou pegar o 25 que deu positivo, ó, o 55, certo? Então, se o N é 55, repara o início como é que estava armado aqui, ó. N é igual a x mais 5 dividido por 6. Não era assim que estava? No início? Claro. Ele pediu o valor de x. Quem é o N? Aliás, o x está assim, ó. É isso mesmo. Quem é a quantidade de termos dessa PA? Olha aqui, ó. X foi quanto? Aqui era x mesmo que eu estava achando, não era? Não era N, não. Eu vou dizer que é 55 do x, que lá era x, não era N. 55 mais 5 dividido por 6. Se ele pedir o valor de x, eu já achei, 55. Se ele pedir a quantidade de termo, eu faço, ó,
55 por 5, 60 por 6 dá 10. Tinha 10 termos aquela PA. Tinha 10 termos e o valor de x é 55. Porque na verdade essa equação ficou assim, ó. X ao quadrado mais 6x menos 3.355. Na verdade eu procurei x, que eu botei n. X', x duas linhas. Peguei o positivo, joguei lá na primeira fórmula que está lá, vocês viram, e achei a quantidade. Se ele procurar quantos termos tinha essa PA, 10. Agora, qual é o valor de x? 55. O positivo. Porque o negativo não convém, porque não tem posição de quantidade negativa. Beleza? Falei tudo que podia de PA. Agora é só vocês estudarem e fazer as atividades. Show de bola? Um abraço, galera. Fica com Deus. Até a próxima.